Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com alegria e satisfação, estamos com os irmãos nesta manhã para juntos prosseguirmos na nossa leitura bíblica da carta de Paulo aos Romanos, hoje o capítulo 8. Neste capítulo, o apóstolo começa com a gloriosa e divina afirmação: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós queremos ver primeiramente que somos justificados pelo Supremo e Divino Juiz, o Deus Eterno. Segundo, essa justificação, ela é presente agora, não apenas para o futuro. E terceiro, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, o que a lei não pôde fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez através de seu Filho Jesus Cristo, em quem o pecado foi condenado na carne, como oferta na sua semelhança de pecador, satisfazendo as exigências da lei em nós, que vivemos segundo o Espírito, cumprindo integralmente a exigência da lei, o amor. Romanos 13, 8 a 10. Estamos em Cristo e caminhamos segundo o Espírito. Do versículo 5 a 9. O homem é aquilo que a sua mente contém. Se o foco da nossa mente for para as coisas espirituais, viveremos conforme homens espirituais. Porém, se o foco da mente for para as coisas carnais, viveremos como homens carnais. A palavra grega que foi traduzida para segundo a carne inclui as vontades, pensamentos e emoções de uma pessoa. Também inclui suposições, valores e desejos e propósitos. Estar na carne é diferente de ser guiado pela carne. O não cristão, por não possuir o Espírito de Deus, ele vive e anda na carne. O cristão, mesmo pelo fato de estar em um corpo carnal, por ter o Espírito de Deus, não anda segundo a carne, e sim segundo o Espírito, e não cumpre assim com as concupiscências da carne. Assim ele tem paz com Deus e tem uma vida de comunhão e está sujeito à lei de Deus. Do versículos 10 a 11. A morte aqui referida pelo apóstolo não trata da morte física, extinção da forma, mas sim da realidade de dois corpos não ocupar o mesmo espaço. Morte e vida são antagônicas. Por isso, preciso foi o Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos, vivificar o cristão, para nele poder habitar. Que alegria indizível para o cristão ter a certeza de que, pela fé, Cristo habita nele, conforme Efésios 3,17, sabendo que existe uma vida reservada para o pobre corpo mortal, afinal o Senhor é para o corpo a ressurreição. O Espírito vivificará esse corpo mortal, conforme Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 22. Do versículos 12 a 13, não temos obrigatoriedade de viver segundo e nem para ela, a carne. Temos recebido a capacidade dada por Deus de levar à morte o comportamento pecaminosos que se opõe à vida em Cristo, podendo assim viver para Deus. Por isso Paulo diz, mortificar o nosso corpo mortal, a carne do nosso corpo mortal. Caminhar guiado pelo Espírito de Deus é o mesmo que caminhar em conformidade com a vontade de Deus revelada em sua santa palavra. E isto em submissão. Esses são os filhos de Deus, e Deus, por sua vez, é seu Pai. Capítulo 2, versículos 6 e 18, de carta de Paulo aos Romanos, que concedeu o espírito de adoção. Na Roma antiga, um filho adotado possuía todos os direitos de um filho nascido na família. Os cristãos foram recebidos, adotados na família de Deus, o que os faz ter direito a uma herança eterna.
A palavra grega para adoção é derivada de dois termos gregos. O primeiro é a palavra huios, que significa filhos. O segundo termo, a palavra grega thesis, que significa em lugar de. Um termo legal que, neste contexto, indica o fato de os cristãos terem determinados privilégios de filiação na família de Deus. Abba Pai, expressão aramaica para se referir ao Pai. Marcos capítulo 14, 36. Um consenso que se aplica a esta palavra, Paizinho querido. O próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos seus filhos. Por isso a expressão de chamar de Deus Paizinho, Pai querido. No versículo 17, Paulo traz a lembrança de seus leitores de que sua adoção como filhos de Deus não significa que sua vida será isenta de sofrimento. O plano de Deus é libertar toda a criação da decadência trazida sobre ela pelo pecado humano. Todos os filhos de Deus têm uma herança baseada na sua relação com Deus. Herança de natureza incorruptível, imaculada, reservadas nos céus, conforme Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4. A herança dos filhos de Deus inclui a expectativa de vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 4 a 7, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, os filhos de Deus compartilham agora dos sofrimentos de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 3, versículo 10, e no futuro compartilharão de sua glória. No versículo 18, as aflições desse tempo presente são leves quando comparadas com a glória que há de vir. Paulo chama os sofrimentos que passamos nesta vida de leve e momentânea tribulação, quando comparados ao peso eterno da glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. O plano de compensação divino é tal que aquele que suporta os sofrimentos receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Quão amplamente distinta é a sentença da palavra do sentimento do mundo em relação aos sofrimentos do tempo presente. Ele, primeiro, resume o que foi exigido de Cristo no sofrimento de sua presente era e conclui que são pouca coisa. Paulo, então, soma o que nos é garantido por Cristo Jesus em sua glória, que será revelada. E isso ele conclui ser uma soma infinita. Nas criaturas deve existir uma grande glória transcendente, a qual todas as criaturas estão esperando ansiosamente por este dia. Por criaturas aqui, entendemos a completa estrutura da natureza, toda a criação. Sobre o sentido do apóstolo, nesses 4 versículos, podemos assimilar as seguintes observações. Primeiro, existe uma vaidade atual para a qual a criatura, por causa do pecado do homem, torna-se sujeita. Versículo 20. Quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E com ela, todas as criaturas estão debaixo de escravidão da corrupção. Versículo 21. A criação é contaminada e manchada, e a maior parte da beleza do mundo desaparece. Não é uma parte mínima da escravidão, que eles são usados, aliás, mal usados pelo homem, como instrumento do pecado, e isso não voluntariamente, não por escolha própria, quando são feitos instrumentos do pecado. Não é voluntariamente. Eles estão cativos, não por qualquer pecado próprio, mas pelo pecado do homem, por causa daquele que foi sujeito a isso. 2. As criaturas sofrem e gemem de dor
como essa vaidade e corrupção. Versículo 22. A criatura será liberta desta escravidão e para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 21. O mundo rebaixado será restaurado, então haverá novos céus e nova terra. A criatura, portanto, espera sinceramente a manifestação dos filhos de Deus. No versículos 22 a 23, as primícias de uma colheita eram uma amostra da colheita que estava por vir, sendo assim o Espírito ou a sua operação e a garantia de Deus de que maiores bênçãos estão para chegar. Em outro texto bíblico, o Espírito é chamado de penhor da nossa herança. Efésios, capítulo 1, versículo 14. Versículos 24 e 25. Somos salvos por meio da fé, mas nossa esperança está no retorno de Cristo em sua glória e na nossa completa libertação da natureza pecadora, suportando o presente século até que Ele, Jesus, venha. Do versículos 26 ao 28, a ênfase está em que o Espírito ora, intercede por nós, quando somos incapazes de orar, intercedendo por nós diante de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1. Sem nenhum idioma mencionado aqui, apenas os gemidos do Espírito. Daqueles que amam a Deus, é uma referência daqueles que são chamados por seu decreto. Nosso amor é a nossa resposta à operação do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos chamados de acordo com o seu propósito. A nova versão internacional nos mostra isso. Tudo o que Deus faz, inclusive a redenção, é para realizar o seu plano e propósito. No versículos 29, Dantes conheceu, isso significa que ele conheceu anteriormente, o que é mais do que um mero conhecimento a respeito das pessoas e dos eventos. Ele conheceu as pessoas, não meramente conheceu a respeito delas. Essa expressão foi interpretada por alguns como uma referência à escolha gratuita e misericórdia de Deus de certas pessoas que receberam como presente a salvação, independente de quaisquer obras que elas tenham feito. O seu conhecimento dos eventos futuros e das pessoas, porém, não determina a sua escolha. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Pelo contrário, ele escolheu os que seriam salvos a partir de sua própria vontade e a partir de seu próprio propósito. Somente Deus salva. As pessoas nunca ganharão a salvação mediante o exercício de quaisquer obras. Versículo 30. Deus não só conheceu de antemão e predestinou os cristãos, no versículo 29, mas também os chamou, os cristãos, para pregar a mensagem do Evangelho, segundo Tessalonicenses 2,14. Porém, esta não é a chamada geral do Evangelho a todas as pessoas. Se fosse, nós seríamos forçados a aceitar o universalismo, a visão de que todo mundo será salvo. Em vez disso, esses que são chamados por Deus foram de antemão conhecidos, predestinados. Deus os justificou. Essa vocação é uma referência ao trabalho do Espírito no interior do coração dos eleitos de Deus, fazendo-os ter a convicção em Cristo. Atos 16:14. Ser justificado significa declarado íntegro. Finalmente, Deus os glorificou. Embora a glorificação esteja no futuro, ela é declarada aqui no tempo passado. Todos aqueles que foram de antemão conhecidos por Deus, no passado da eternidade em que Deus vive, têm certeza quanto ao futuro de tal forma
que o apóstolo fala da sua glorificação como um ato já realizado. Versículo 31. Paulo faz 4 perguntas retóricas, todas elas para elucidar a questão do propósito de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Em essência, este versículo é a conclusão que Paulo apresenta para os 8 primeiros capítulos de Romanos. Essa pergunta significa: qual será a nossa resposta ao que foi dito? Paulo continua dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma das 4 perguntas retóricas, mas é a resposta à primeira pergunta feita. Paulo apenas responde que ele tem confiança plena de que o propósito eterno de Deus será realizado por Deus. É Deus quem realiza. Quem será contra nós? Não significa que nós não temos nenhum adversário. Os versículos 35 e 36 listam um grande número de adversários. Paulo deseja afirmar que não há nenhuma acusação que seja tão grande que possa contrariar o propósito eterno de Deus. Paulo responde à pergunta retórica do versículo 31 com uma nova pergunta, considerando que Deus nos fez o maior bem, pois entregou-nos o seu próprio Filho, não nos dará com ele também todas as coisas? Versículo 33. Essa é outra pergunta retórica, aqui equivalente a uma negação enfática. Os escolhidos recordam o plano eterno de Deus. Versículos 28 a 30. Se Deus, o juiz supremo, justificar-nos, então quem poderá agir contra nós e prosperar ou ter sucesso em sua empreitada? Cristo, quem morreu, também intercede por nós. A partir do momento em que Cristo nos justificou e passou a interceder por nós, ninguém mais pode nos condenar. A morte do Senhor Jesus em nosso favor teria pouco proveito caso ela fosse considerada separadamente da sua valorosa ressurreição. É o Deus vivo que garante seguramente o cumprimento do propósito eterno de Deus. Assim, ele está sentado agora à destra de Deus, cheio de glória e soberania, e de onde ele é eternamente exaltado. O Senhor Jesus intercede por nós junto a Deus Pai, pela autoridade que é inata à sua divindade, por causa da sua morte vitoriosa, da sua vitoriosa ressurreição, da sua vitoriosa ascensão aos céus e da sua intercessão vitoriosa por nós. O Senhor Jesus selou o propósito eterno de Deus em todo o universo. Não há nada que possa prover maior garantia que a obra perfeita de Cristo. No versículo 35, se ninguém pode se opor a nós, prosperar, no versículo 31, ou nos acusar, versículo 36, ou ainda nos condenar, no versículo 34, então é fato visível que nós temos uma relação pessoal com Deus. Devido a esse relacionamento, ninguém pode nos separar do amor de Cristo por nós. A enumeração de adversidades constantes neste versículo sobre a gama de experiências que poderíamos parecer desafios consideravelmente grandes à realidade do amor de Cristo. Ovelhas para o matadouro, aqueles que amam a Deus. Nos Salmos 44, versículo 17 a 22, e 2 Coríntios capítulo 4, 11, sempre tem de enfrentar a morte dia após dia. As provações e as dificuldades listadas no versículo 35 não apenas não podem nos separar do amor de Cristo, mas também nos tornam mais do que vencedores. Por elas, nos forçam a depender cada vez mais de Deus. Versículo 38 e 39. Absolutamente nada poderá separar o cristão do amor de Deus. O apóstolo
usa de grande esforço para escolher as palavras que descrevem a certeza absoluta da existência do amor de Deus em favor do cristão. Nada é tão difícil ou perigoso, nem a morte, nem a vida, possa nos separar de Deus. Se Deus, o único ser não criado, é por nós, nada neste mundo pode nos separar dele, o que torna a nossa segurança nele absoluta. Maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Louvamos e glorificamos a este Deus maravilhoso que nos amou, que nos dá a garantia da segurança nele e que nada neste mundo, nem ninguém pode nos separar deste grande amor, nos justificando e nos dando o direito de vida eterna. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor.